Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu tô aqui para ensinar a fazer essa frasqueira dupla, tá? Foi uma peça muito pedida no meu Instagram, é uma peça que tem bastante saída e eu desenvolvi a mesma peça em mais outros tamanhos, tá? Então esse aqui é o tamanho que eu já faço lá no ateliê, que já vendo bastante dele. E aí eu fiz uma mais baixinha, assim, e uma mais alta, tá? Para poder colocar uns frascos maiores. Olha só que linda que ficou também, tá? Então, na aula de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa daqui, tá? Que é o tamanho médio, que eu já tenho no meu Instagram, no meu catálogo. E o método de costura, né, para fazer essa daqui é o mesmo para fazer os outros dois tamanhos. Então, eu vou fazer este daqui hoje, tá? E aí, no PDF, vai ter os 3 tamanhos, tá bom? É bom porque aí você tem opção para dar para tua cliente, né? Ah, quero um tamanho médio para carregar esse e aquilo. Toma, meu amor, tem essa daqui. Ah, você não tem uma mais alta porque eu tenho uns frascos gigantes, eu queria que eles ficassem de pé. Toma, tá aqui meu cheiro. Ah, e uma baixinha você não tem? Eu uso poucas coisas. Então, pera aí que temos sim. Tá bom? Então eu fiz essas 3 opções de tamanho justamente para isso, né? Para você ter opção para oferecer para o seu cliente também, tá? Então, bora lá! Então eu vou explicar aqui primeiro, tá? Os recortes, tá? Nos moldes, gente, cada pedaço tá bem explicadinho quantas unidades é para cortar e em qual material. No sintético, no TNT, no forro, tá? Então tá bem explicadinho cada peça. Tá? Aqui na parte de baixo, no fole, nós vamos precisar de uma vez no sintético, uma vez no bagum. Na parte de cima, que é o cristal, uma vez no cristal, né? Mais o acabamento no sintético, que fica muito mais bonito. Aqui, o freio do fole, uma vez no sintético e uma vez no bagum, cada um deles, na parte de cima e de baixo. E no meio da frasqueira eu coloquei o cristal, tá? Mas você pode colocar ele todo fechado também, você pode colocar aquela telinha com zíper, pode colocar mais um, né, cristal com zíper também. Eu optei por deixar transparente mesmo, tá? Na parte de cima a gente tem aquele recorte, então ele vai ficar assim pra gente montar, tá bom? Então, né, 2 vezes aqui, eu coloquei como laterais, tá? Laterais da tampa. 2 vezes no sintético, 2 vezes no forro, o meio também no cristal 30, que eu vou usar aqui. E a parte de baixo eu faço fechada, tá? E aí os outros materiais, zíper, cursor, o vivo, o viés 2.5 de acabamento, tá bom? Lembrando, gente, que vocês podem, né, fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer ela com a tampa superior, né, onde vai a alça fechada, beleza? A parte de baixo, se quiser transparente, deixa transparente. Eu vou estar fazendo aqui da forma que eu já faço no ateliê, né, e que eu vendo por lá também. E a alça também, não podemos esquecer. Então, fica como opção, tá? No PDF eu coloquei também o TNT 80 para estruturar. Só que como eu tô usando esse sintético aqui, que ele é mais grosso, tá? Ele tem tipo uma mantinha, uma espuminha, não sei explicar aqui atrás. Não precisou, tá? De colocar o TNT. Mas se for um sintético 0.8, é importante colocar, tá bom? Para a peça não ficar muito mole, principalmente na mais alta. Tá? Talvez na baixinha não tenha tanta necessidade, no modelo baixo, mas na alta é interessante colocar, tá bom? Interessante e importante, beleza? Então, nós vamos pra costura agora. Então, no cristal, nós vamos começar fazendo o pique, tá bom? Vamos achar o meio dos 4 cantos e depois de achado, nós vamos prender a alça, primeiramente, tá? Eu prendo ela desse lado aqui para poder acompanhar, né, ver melhor se vai bater o meio da alça com o meio do cristal, porque às vezes você começa costurando com a alça em cima e ela escorrega ali, ela desanda. Então você pode prender com clips, um prendedorzinho, ou você pode costurar com a alça para baixo, tá? Eu vou fazer com ela para baixo. A minha alça é listrada, então é fácil de achar o meio dela. E aí você acha aí também.
tá? Eu tô usando uma alça aqui de 4 centímetros de largura. Eu achei lindo esse modelo com lurex. Então a gente vai fazer só uma costurinha ali pra segurar, pra prender. Tô usando o calcador de Teflon e a linha Nylon 60, tá? Aqui vamos achar do outro lado também. Vou prender novamente com o cristal virado pra cima. Aqui, vai ficar preso assim, tá? Agora nós vamos colocar esse acabamento aqui na lateral, tá? Vou fazer novamente com o cristal virado pra cima. Eu vou usar um prendedor para ele não sair do lugar. E aí fazer a costura de segurança, tá? Fazer a mesma coisa dos dois lados. Mesma coisa do outro lado. Agora o acabamento, tá? Eu tô usando aqui como acabamento Bagum 30. Ó, a linha. A mesma coisa do outro lado. Deixa eu só tirar uma... A distância é essa aqui da costura, tá? Dá quase 1 centímetro. Acho que dá 0,9, 0,8, por aí, tá? Agora desvira essa lateral. Na parte do bagulho eu gosto de passar a unha assim, só pra ele vincar melhor, pra ficar bem certinho na hora de rebater a costura. Aqui. Agora a gente rebate. Dos dois lados, tá? Tirar os fiozinhos. Vou comparar aqui pra ver se bateu o meio com meio, ó, bateu bem certinho, tá? Aqui em cima também bateu bem certinho. Tirar essas sobras. Agora eu vou passar uma costura aqui pra poder fechar, tá? Mas antes eu vou colocar uma etiqueta. Eu coloquei na tampa a etiqueta nas outras peças e achei que ficou bem legal. Então vou repetir nessa daqui também. Antes de prender a etiqueta, eu coloco um pedaço de fita crepe, só pra ficar mais firme, sabe?
aqui, bem na parte de baixo, bem na altura que eu for colocar a etiqueta. Então aqui eu vou achar o meio. Vou fazer a marca aqui com as garrinhas dela mesmo, na altura que eu quero. Aqui. Aí eu vou fazer um furinho. E aí, na parte de trás, abrir as garrinhas e vou colocar a fita crepe de novo. Agora eu coloco com a finalidade de não rasgar, não ficar, sabe, tipo raspando ali no bagulho. Vou colocar 2 pra garantir mais. Que não rasgue, ó. Você mal sente a pontinha aqui da garrinha, tá? Agora sim, a gente vai passar uma costura aqui nas duas laterais. Agora eu vou comparar a lateral, ver o que sobrou aqui. O meu tá sobrando do bagum, tá? Do sintético, o sintético tá bem certinho. Então eu vou tirar essa sobrinha aqui. Aqui. Parte de cima também. E aí eu vou marcar a lateral aqui também, tá? O centro dessa lateral. Em peças duplas eu gosto de marcar tudo para ele não ficar torto. Às vezes a parte de baixo fica um pouquinho mais pra lá, a parte de cima um pouco mais pra cá. E quando eu faço ela dessa forma, ela não fica torta, tá? Aqui. Pronto. Minha alça tá marcada, mas depois eu vou bater um secador aqui, bem quente a ele e volta ao normal. Tá? Então a parte de cima tá pronta. Agora na parte de baixo nós vamos prender o sintético no forro. Normalmente, gente, eu corto o forro já no tamanho certinho do sintético, tá? Mas se você prefere cortar um pouquinho maior, pode cortar também, tá? É porque eu já faço assim, já peguei prática e como eu já conheço a minha costura, eu sei que não sobra e nem falta, né? Às vezes sobra um pouquinho, porque eu corto na tesoura. Quando você corta ali com a régua e com a base, ele fica mais exato, né? Mas como eu corto na tesoura, às vezes dá uma diferençazinha. E aí nós vamos prender, tá? Como eu falei, eu tô usando um material que ele é um pouco mais grosso. Se eu não me engano, ele é 1.2, tá? Então, por isso que eu não tô usando a estrutura. Mas se você for usar o 0.8, é interessante colocar um TNT 80 ou TNT 100 para ele ficar mais firme, tá? Aí seria agora a hora de prender, né? Prender o TNT no sintético e depois vir com o forro, tá? Então eu vou prender esse aqui agora.
Ó, eu prendi um pouquinho mais pra baixo. Então, aqui nós vamos achar o centro de cada lado. Tirar o que ficar. O que ficar sobrando, né? Às vezes fica um pouquinho. Mas é do recorte, tá? Vou falar de novo, não é do molde. Então, pra você que usa a régua pra poder cortar, ele vai ficar mais preciso, tá? Então, agora nós vamos achar o centro de cada lado da parte do cristal. Então, peguei o cristal, aproveitei e já peguei as outras coisas que nós vamos precisar para dar sequência. Como eu disse, né? Achar o centro de cada lateral. Esse aqui é o cristal 30, mas pode ser o 40 também. É um 30 esse daqui, mas ele é um 30 seco, sabe? Ele é bem duro e tá frio aqui agora. Então ele fica mais duro ainda, fica mais difícil de mexer, gente do céu. Parece que congela os materiais também. Aqui, achamos o centro, né, de cada lado. Então agora nós já vamos prender o vivo, tá? Nessas duas tampas e nesse cristal que ele vai ficar como uma divisória, né, da necessaire. Outra coisa que é importante é você comparar aqui as medidas depois de prontos, tá igualzinho. Porque como essa aqui é uma peça com recorte, dependendo da distância que você usa para prender as laterais, pode ser que ela fique um pouco maior ou menor, tá? Então eu comparei aqui, elas estão na medida, tá? Tá batendo bem certinho, tá? O cristal também, eu já comparei. Então nós vamos colocar o vivo, tá? Cortei aqui 3 tirinhas pro acabamento. Deixa eu até ver qual que é a medida delas. 4,5 por 3,5. E aí, pra prender o vivo, eu gosto de usar esse calcador aqui, tá? Ele é mais estreitinho e de teflon. E também eu gosto de usar esta linha aqui, eu já falei dela nas outras aulas, tá? É uma linha 0,20, essa daqui, de poliamida, ó, da Grilon. Eu acho dela com valor muito bom na Carol Plásticos, tá bom? Tem na internet também pra vender, mas na Carol tem com preço bem bom. Então eu uso isso aqui pra poder prender todos os vivos, tá? Por que que eu uso esse daqui? Porque ele rende. Se você usar essa linha de nylon 60 para prender todos os vivos, meu Deus, vai ficar muito cara essa peça. Tá? Então vou colocar aqui. Eu falo assim que vai ficar caro, mas fica a longo prazo, né? Porque você tem que comprar mais da outra linha, que sabia mais caro. E essa daqui rende muito. Já achamos todos os meios. Agora nós vamos colocar. Dessa vez eu vou usar o vivo pronto, tá? Mas se você quiser usar o encapado também, é só prender.
tão bonitas essas cores, né? Gostei tanto. Agora a última. Pronto, as 3 já estão com vivo, agora eu vou fazer a limpeza na lateral, tá? O que sobrou. Tá ok. Pronto, as 3 tampas estão prontas. Então, agora a gente vai fazer a parte dos foles. Então, agora nós vamos fazer o fole, a parte de baixo fechada. Vou começar prendendo o zíper nesta parte. Já troquei a minha linha, tá? Tirei aquela linha transparente, voltei para 60 e tô com um calcador normal também de costura, tá? Tirei aquele pezinho mais estreito. Então, agora vamos prender aqui. Costurado o zíper, vamos colocar o forro agora, tá? Então, avesso com avesso. Como eu disse pra vocês, eu já corto, tá? No tamanho bagom, mas se você sentir necessidade, você pode estar aumentando também aí na hora de fazer o recorte. Feita a costura, vamos vincar o forro. Pra ele ficar bem certinho embaixo. Agora a gente desvira e faz uma costura, faz um pesponto aqui em cima. Eu gosto de fazer o pesponto mais estreitinho. Você pode fazer ele mais largo também. Aqui, ó, tá vendo? Ele fica fininho, certinho, igual na parte de cima, tá? Agora eu vou passar o cursor. O cursor, cada um tem um jeito, uma manha, né? Eu deixo um lado um pouco mais alto do que o outro. E aí ele compensa na hora que eu passo na outra ponta. Ó, tá vendo que ele faz uma barriguinha aqui? Bem aqui a barriguinha. Mas ele vai compensar do outro lado.
ficou bem certinho, sem barriguinha, tá? Agora vamos prender o freio. Vou fazer um sanduichinho aqui agora. Se quiser fazer uma costura também de segurança, pode fazer também. Quem já tem mais habilidade, né, pode passar direto. Faz o vinco aqui de novo. Agora a gente rebate. Tirar o que tiver sobrado um pouquinho. Agora a gente vai fazer a parte com cristal, tá? Então eu tenho aqui a minha tirinha de cristal, tenho uma tira aqui do sintético que eu vou usar como acabamento. E aí esse material ele solta uns negocinho aqui dos lados, então eu vou passar o isqueiro aqui do lado pra selar ele, tá? Pronto. Agora, nós vamos dobrar ele ao meio, tá? E fazer uma pressão pra fazer um leve vinco aqui, tá? Então, se ele não fica muito tempo. Se você quiser, você pode colocar a fita dupla face aqui também, aquela de... ou de 1 centímetro, ou de 7 milímetros. O que você tiver aí, ou você tiver mais acostumada a fazer, tá? Eu só vinco assim e prendo. Então, daí a gente... Tá vendo que ele fica a marquinha ali, o vinquinho? Então, esse aqui vai ser o nosso guia, né? Então, ó, encaixa aqui e vem com o pesponto até terminar. Pronto, ó. A parte da frente, a parte de trás, tudo bem certinho. Agora a gente vai prender o zíper. Preso. Passar o cursor agora.
como eu falei, o primeiro que eu passo faz a barriguinha e eu compenso depois. Eita, tá com problema esse puxador. O bom é que ele dá problema na hora que a gente tá fazendo, né? Já pensou depois de pronta a peça e dá problema? Vou pegar outro puxador ali. Aqui, ó, ficou bem certinho, tá? Então, agora a gente vai colocar o freio, tá? Fazer o sanduichinho, deixar bem alinhado. Se tiver dificuldade de prender os dois juntos, pode fazer a costura de segurança com sintético primeiro, depois o forro. Os excessos. Dá uma vincada aqui no bagulho. Rebate a costura. Tirar a sobrinha, se tiver. Passar um pesponto para prender essas duas partes aqui, tá? Pronto. Agora vamos para a montagem da peça. Eu começo pela parte de baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou prender o fole de baixo pra ver o tamanho certinho. Tá? Ver se não vai ficar nenhuma sobrinha, porque como eu falei pra vocês já, às vezes dá uma variada ali no tamanho do fole, dependendo do vivo que você usar, dependendo da costura que você fizer. Então eu gosto sempre de conferir, tá, gente? Eu confiro todas as peças desse mesmo jeitinho aqui, porque não tem nada pior do que você não conferir, fechar ali o fole e ver que tá sobrando ali bastante, você tem que desmanchar e fazer tudo de novo, tá? Então aqui... Aqui eu vou tirar uns meio centímetro, tá? E aí tem alguns materiais que trabalham um pouco também, dependendo do sentido que você cortar ele. Então eu vou tirar 0,5 aqui. Isso. E aí agora eu vou comparar com a parte de cima, tá? Então nós vamos prender essas duas partes aqui. Então você vai ver se tá batendo aqui essa costura da parte de cima, né, com a parte de baixo. O final aqui também, ó, tá bem certinho, tá?
Com certeza a gente vai tirar desse freio aqui também, ó, tá vendo? Então agora nós vamos tirar do freio, pra deixar eles iguaizinhos, tá? Porque um vai ficar preso no outro, então a medida deles tem que ser exatamente igual. Então vamos prender um depois o outro. Aqui eu jogo pra fora, que é uma peça menor. E aí vamos fazer uma costura aqui. A mesma distância, né, que você fizer aqui, é importante fazer na de baixo também. Como eu disse, elas vão ficar presas uma em cima da outra, então tem que bater bem certinho. Essa, como já é uma peça maior, eu vou enrolar. Vamos virar, fazer um pesponto. Vou tirar essas linhazinhas aqui, porque depois de pronto pra tirar é pior. Pronto. Esse ponto. Aqui eu já vou pegar essa lateral toda, tá? Vou começar aqui na parte de cima, daí eu faço o pesponto e faço embaixo. A mesma coisa nessa parte aqui. Desvira do lado certo e nós vamos achar o centro delas, tá? Vou marcar em tudo também. Então, vou tirar aqui o que tiver pra alinhar. Isso daqui é do meu corte, tá, gente? Não é do molde. Eu corto muito na tesoura, então, às vezes dá uma diferençazinha. No meu corte, não no molde. Então, ó. Meio aqui. Agora o meio no cristal. Agora na parte de cima.
No zíper a gente não corta, então eu marco com lápis. Agora, nas laterais também a gente vai achar o centro, tá? Então a gente encontra aqui os dois piques da parte de baixo para achar de um lado e achar do outro. Aqui. A mesma coisa na parte de cima. Marca com lápis. Então, em cada fole, nós vamos ter 8 marcações. Pronto. Agora, na outra parte. Vou tirar as sobrinhas. Coisa pouca, mas tem. Então, a mesma coisa. Eu vou tirar aqui de baixo já as 4. Pronto. Então, agora... Deixa eu só tirar essa linha aqui. Essa parte aqui que vai em cima, a gente vai desvirar ela, tá? E vai encaixar ela sobre essa daqui, tá? Então, desvira e encaixa sobre essa parte aqui, tá? E aí, vamos encontrar os piques, tá? Então, aqui o de trás, tá ok, da frente, pique com a marcação de lápis, aqui também, ó. Desse lado aqui também, tá? Então, tudo tem que bater, inclusive essa parte aqui atrás, tá vendo, ó? Os dois freios estão bem alinhados, bem certinho. Mas, novamente, a gente vai desvirar essa peça, porque nós vamos costurar sobre o cristal, tá? Não sobre o zíper. Então, ela vai ficar assim, tá? Eu vou fazer uma costura de segurança no meio, ó, por isso, porque já escapou, tá? Então, eu vou fazer uma bem aqui no meio. Vou encontrar de novo e vou fazer essa costura. Pronto, aqui tá ok. Agora eu posso pegar daqui de trás e fazer toda a volta, tá? Se você preferir fazer 3 costuras de segurança, né? Pra começar aqui no freio, tá tudo ok também. Faz do jeito que você já tá acostumada. Porque pra fazer as maletas, eu prendo só na frente, no meio, tá?
Quando estiver chegando perto do cursor, joga ele pro outro lado, tá? Pra não atrapalhar ali na hora da costura, pra não fazer nenhuma barriguinha no zíper. Então, a costura foi feita, tá tudo bem certinho. Deixa eu tirar um pouquinho desse que tá sobrando. E aí, nessa peça, eu coloco o vivo. Vocês viram que eu prendi na tampa, né? Então ele vai ficar embutido, ele vai ficar pra dentro. E aí, o acabamento dele vai ficar virado pra baixo, pra ele ficar escondido, porque a parte de baixo ela é fechada, né? Então, se você joga o acabamento pra parte de cima, ele aparece porque a parte de cima é transparente. Então, é uma questão de acabamento, tá? Então, nós vamos colocar a tampa, o meio transparente, né? Alinhar da mesma forma, tá? Colocar ele bem certinho com todos os piques. E aí, ele vai ficar nessa posição assim, tá? Porque o acabamento vai ficar aqui, nós vamos desvirar a peça e vai ficar pro lado de baixo o acabamento, tá? Pra não aparecer na parte de cima, que é onde tá o cristal. Eu vou prender tudo aqui e vou mostrar de novo. E aí, ó, o pique do cristal, do fole de cristal, batendo com o pique dessa divisória, tá? É isso que a gente quer. É isso que vai fazer a peça dar certo e não ficar torta. Eu vou trocar o meu calcador aqui também, vou colocar esse daqui, ó, tá? Que é o que eu uso pra finalizar as peças. Pronto, já troquei o meu calcador. Agora que vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ela vai ficar. Beleza? E aí o cristal, a parte do cristal tá pra dentro, tá? E o vivo tá virado pro lado do cristal, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, que é colocar, fazer uma costura aqui de segurança, tá? No centro da frente. Pronto, ó, tá preso. Aí agora eu vou pegar a costura aqui em toda a volta, tá? Começar aqui pelos freios. Sempre alinhando os piques. Puxar o cursor pra lá.
conferir se ficou tudo certinho. Vou tirar as sobrinhas de cristal. Os fiozinhos também. Agora nós vamos colocar a parte de baixo, tá? Então a gente vai alinhar os piques. Aqui. Alinha os piques. Ó, tá bem certinha, tá vendo? Ela não tá balançando, ó. Quando ela faz isso, é porque ela tá torta, né? Ou ela vai estar para um lado, ou vai estar para o outro. E aí você tem que identificar qual que é o lado que tá torto e às vezes chegar ela mais para lá ou mais para cá. Então ela não tá balançando, tá bem certinha, tá bom? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu passo uma costura aqui de segurança, né? Tiro esse clipe e passo aqui. Só que antes nós vamos abrir essa peça, porque eu vou precisar colocar a minha mão do lado de dentro para ir guiando a costura. Então abre. Aqui. Tira essa parte. Então, vou fazer uma costurinha aqui agora e depois eu venho fechando. Tira. Agora a gente vai começar do freio, né, e dar a volta toda. Costurar a volta toda. Vai ter umas partes na costura que o restante vai atrapalhar, então você tem que jogar para um lado, joga ele para o outro. Às vezes dá uma apertadinha, que aí você consegue fazer a costura, né, em toda a volta. Então, todos os cantinhos bem certinho, tá? Agora eu vou tirar o que ficou aqui de sobrinha. Eu tiro isso aqui para não fazer volume na hora de fazer o acabamento com
com viés, tá? Mesmo usando 2,5, eu gosto de tirar essas sobrinhas aqui. Tirar essas linhas. Agora a gente vai manter a peça assim, tá? E vamos colocar a tampa superior. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai abrir toda essa parte de cima aqui, tá? Vamos abrir o zíper dela. Abriu. Opa. Ó, com a tampa virada aqui pra baixo, a gente vai encontrar aqui o primeiro pique, tá? Pode ver que tá ali, né? É direito com direito, tá bom? Então, a gente encontra esse centro aqui atrás, esse meio, prende, tá? Mesma coisa das outras, na colocação das outras tampas. Tampa divisória, né? E a gente vai trazer esse zíper pra cá. E vamos encontrar todos os piques com o risquinho no zíper. Lembra que a gente fez o risquinho, né? Então, a importância dele é exatamente essa agora, tá? Então, tá aqui o risquinho e aqui tá o pique, tá? Acho que dá pra ver. Então, a gente vai prender aqui. Todo mundo presinho. Aí, ó. Tá bom? Vou passar a costura de segurança aqui no meio dessa tampa também. E agora, a gente vai virar tudo pra lá. Vai fazer assim agora a costura, tá? Começa aqui e faz toda a volta, tá? Com essas duas peças aqui assim mesmo. Antes, deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. É que tem como você ver também se ela já tá alinhada, assim, ó. Tá? Não sei se vocês conseguem ver bem certinho. Acho que dá pra ver. Quando eu viro essa parte pra mim, eu percebo que elas estão certinhas, que não tem nenhuma tampa pra lá e outra pra cá, entendeu? Como se fosse pra fazer aquele efeito gangorra que eu mostrei, que eu fiz na parte de baixo. Só de olhar eu sei que ela tá certinha, tá bom? Porque não tem nenhuma mais puxada pra lá nem pra cá, tá bom? Então agora a gente pode costurar. Mesmo com tudo centralizado, todas as marcações encaixadas, tudo certinho, é sempre bom conferir porque é tão ruim desfazer peça. E o ruim do sintético é que ele marca tudo, né? Então, dependendo do que você fizer de errado, você praticamente perde a peça. Olha eu fazendo o lado errado. Então, vira ele pra baixo, tá?
Gente, eu achei melhor virar a câmera para esse ângulo, porque como é uma peça um pouco volumosa, a câmera ali do jeito que ela tava, não tava pegando o começo da costura aqui, tá? Então, por isso que eu virei. Eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Então, eu comecei aqui e parei para virar a câmera, tá? Agora a gente vai fazer essa costura aqui, prendendo a tampa no zíper, tá? Vem puxando aqui o zíper, a aba do zíper, pra ficar bem certinho em cima do vivo. Nesse momento, a gente pode jogar essa parte lá pra trás, tá? Aí vocês não iam conseguir ver com a câmera ali em cima. Nessa parte aqui também, eu costumo usar a linha transparente, tá? Eu só não mudei pra não ficar toda hora picando o vídeo. Eita, quase costurei errado ali. Cheguei a gelar. Porque podia estragar o zíper, daí eu ia ter que fazer tudo de novo. Agora a gente volta pra lá, com essas partes. Pronto. Ó, nessa parte aqui, ó, o zíper tem que ficar bem pertinho assim do vivo, tá? Aqui, ele sai um pouquinho fora, tá? Aqui eu vou fazer de novo, e aí eu já volto. Aqui, gente, consertei, tá? Deixei ele mais certinho ali, aonde ele tem que ficar. Eu vou tirar aqui essas rebarbinhas aqui. Aqui o viés de acabamento. Esse aqui é o de 2,5. Na cor bege. Então, vamos lá.
vou começar aqui por essa... Começar por essa parte aqui, que aí depois fica mais fácil. Essa aqui realmente é a parte um pouquinho mais complicada. Não é que é complicada, é que exige um pouquinho mais ali de cuidado, de atenção. Então, vamos lá. O mais pertinho possível do vivo, para ficar um acabamento melhor. Fica mais bonita a peça. Vocês viram que pro acabamento eu inverti a tampa agora, né? Antes a tampa tava pra baixo, agora eu deixei ela pra cima, que é mais fácil dar o acabamento aqui, nessa posição. Olhar sempre o zíper aqui, porque já teve vezes de eu fazer o acabamento e ele tá preso, sabe? E aí tem que tirar tudo e fazer de novo. Então, conferir sempre se o zíper tá pra fora. Ó, corta um pouquinho maior, né? Dobra pra dentro e encaixa. Puxa a linhazinha. E queima. Deixa eu... Quando acontece dessa parte aqui, ó, não encontrar, você tira ela e queima também. Tá? Pra não ficar aquela ponta feia. A maioria das vezes ela encontra, mas se acontecer igual aconteceu aqui, só tira a pontinha e queima, tá? Agora a gente vai para o meio. Então, a gente coloca a tampa lá dentro, tá? Assim. Ó. Coloca a tampa assim. E vamos para o meio. E aí, novamente, tomando cuidado com o zíper embaixo, né? Eu coloquei ela dentro pra começar, mas na hora de fazer essa volta aqui, tem que tirar pra poder usar como guia, né? Minha mão tá sempre aqui do lado de dentro, ó, empurrando.
Na verdade é mais guiando do que empurrando. Eu empurro mais com essa aqui para o vivo ficar bem certinho ali no acabamento, né? O mais perto do vivo. Ó, aqui dá pra ver como é que o zíper dobra, tá vendo? Dobra e vai pra dentro. Aqui dá uma leve tombada. Minha tesoura trabalhou tanto esses dias que ela não quer cortar, não. Ai, meu Deus. Vou tentar molar ela depois. Dobra, encaixa. Já queima as pontinhas. Aqui ficou um pouquinho só fora, ó. Mesmo assim eu tiro e queima pra ele não ficar desfiando. Aqui dentro tem um pedacinho também. Eu vou tirar. Agora a parte de baixo, né? O fundo da peça. Ó, aqui também ficou bem pra fora. Corta e queima. Queima os fiozinhos. E o viés para ele não desfazer.
Agora a gente vai desvirar essa peça. Fala sério. Olha que coisa mais linda que ficou. Já é uma peça bonita, né? Mas essa composição eu fiquei apaixonada, gente. Ficou muito bonito, muito bonito. Essa alça aqui tá linda também, né? Ó, a rosé. A rosé foi a que eu fiz, as peças teste, né? E aí tem ela no preto também. Eu achei muito linda essa alça. Deixa eu abrir pra vocês verem aqui o meio. E pra lembrar, né, que vocês podem fazer como quiser no ateliê de vocês, olha só. Tá? Eu faço e vendo ela com essa transparência aqui no meio, mas vocês podem fazer ela toda fechada, pode colocar uma tela com zíper, pode colocar outro cristal com zíper, né? Então vai do teu gosto, vai do pedido da cliente, porque elas pedem às vezes, né, para alterar alguma coisa, para caber alguma coisa específica. Eu acho que isso que é legal, é você poder fazer a peça personalizada para atender, né, as necessidades da cliente. Né? E aqui na tampa também a mesma coisa, né? Se quiser fazer ela toda fechada, se quiser fazer ela com cristal, né? Se não quiser fazer dupla, gente, dá pra fazer ela baixinha aqui, só essa parte de baixo, nos 3 tamanhos. Tá, outra ali. Tá? Então isso que é legal, né? Às vezes ali com um projeto você consegue variar e fazer outras peças. Né? Nesse projeto, então, vão ser os 3 tamanhos, né? O modelo alto, o modelo médio e o modelo baixo. E aí vocês podem variar, usar só a parte de baixo, fazer só a parte do cristal, tá? Lembrando que essa altura aqui do cristal é a mesma para os 3 tamanhos, tá? O que vai mudar é só a parte de baixo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja um sucesso de venda aí no seu ateliê também. E não vejo a hora de estar aqui de novo, tá? Vou pensar num modelinho aí para estar fazendo uma próxima aula, tá? Tá assistindo aí, não se inscreveu no meu canal, já aproveita e se inscreve. Me segue lá no Instagram também, tá? Veja o meu trabalho lá, igual eu falei, se vocês quiserem uma peça diferente, alguma coisa que eu já tenho lá, é só entrar em contato comigo, né? Eu posso estar encaixando, né, para fazer um projeto. E obrigada, gente. Obrigada por estar aqui me assistindo até o final. E espero que vocês tenham gostado, tá? Tanto da peça como do passo a passo. Que não é difícil, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Exige um pouquinho mais de paciência, mas vale a pena, né? Eu acho que vale a pena. Então é isso aí. Um beijo e até a próxima.